Deixe de ser uma esposa chata. Nesse vídeo nós vamos falar sobre 4 atitudes que toda esposa chata tem. Então, para que eu e você não sejamos uma esposa chata, você vai identificar aqui quais atitudes que nós temos no dia a dia que pode nos levar a ser essa esposa chata. Então já chega apertando aqui o botãozinho do gostei, deixa o seu like, deixa o seu gostei e vamos para a primeira atitude, vamos para a primeira característica dessa esposa chata. E a primeira atitude é que ela fica querendo discutir a relação toda hora, o tempo todo. Sabe aquela pessoa que toda hora ela quer ter uma DR? Isso é parte da esposa chata. A esposa chata, ela tem a mania de ser controladora. Então, toda hora, o tempo todo, ela quer discutir a relação. E ela se fecha e se ofende muito quando o outro não quer discutir a relação. Então, o tempo todo ela está procurando um motivo para discutir a relação. Sabe aquele casal, aquele relacionamento, aquele casamento que não tem um dia de paz? Toda hora essa mulher inventa de precisamos conversar, precisamos discutir a relação, precisamos resolver isso. Não, e não são conversas do dia a dia que às vezes a gente precisa resolver e decidir alguma coisa. É querer ter DR mesmo. É brigar por coisas pequenas. Desde motivos que são importantes, mas até há motivos que são coisas pequenas, bobas da convivência. Então, o tempo todo ela fica tentando e querendo discutir a relação. E como eu disse para você, a diferença entre conversar sobre assuntos que são importantes para aquela mulher chata, aquela esposa chata que quer ficar discutindo a relação, é o peso que a esposa chata traz. Então, tem coisas que nós vamos precisar conversar e decidir durante o dia, ao longo da vivência, da convivência. Mas a esposa chata traz peso. É pesado conversar com ela. Porque nunca resolve aquilo que precisa ser resolvido. E por mais que o desejo dela seja em literalmente tentar resolver alguma coisa, mas no fundo, ela não quer resolver. Ela quer brigar. Ela quer fazer tempestade em copo d'água. Por isso que ela se torna essa esposa chata, que o tempo todo ela faz briguinhas, ela quer discutir, ela quer jogar ali na roda, né, algum ponto, alguma coisa que o marido fez. Então ela realmente não dá sossego pro marido. Ela é chata, porque o tempo todo ela quer discutir. E como eu disse pra você, tem a diferença de você querer resolver e conversar para decidir. E a esposa chata é aquela que não quer conversar para decidir, ela quer brigar, achando que ela está com a razão. Então a esposa chata, ela fica querendo conversar o tempo todo porque ela é chata, mas porque ela quer ter razão. Ela é controladora, como eu disse pra você. Então ela quer o tempo todo estar nesse controle. Conhece alguém assim? Talvez você não tenha essa característica, não seja você essa esposa chata, mas você conhece alguém assim, que não dá sossego pro marido. Todo dia eles estão brigando, todos os dias eles estão discutindo. E às vezes ela está brigando sozinha, discutindo sozinha, porque o outro desistiu. Ele às vezes ouve calado, ouve quieto, ou ele é aquele homem que a mulher começa a discutir e reclamar, ele já sai de casa. Ele liga a moto, sai, ele pega o carro e sai, ele vai até de a pé, mas ele sai de perto dessa mulher porque todo dia ela vem com uma rixa diferente. Ela é essa mulher rixosa que precisa ter a última palavra, que precisa discutir, que precisa brigar, que precisa estar no controle, que precisa ter a razão. Talvez não seja você, assim como eu falei pra você. Talvez seja a sua mãe. Você percebe a sua mãe fazendo isso, a sua avó fazendo isso, uma amiga que talvez você conhece, ou você mesmo. Quem sabe esse vídeo aqui realmente não é pra você, porque você se percebe essa mulher que toda hora tem uma DRzinha, um atritozinho com o marido. E nisso nós entramos na segunda atitude da esposa chata, que complementa essa primeira, que é que essa esposa chata, ela fica chateada com qualquer coisa. Ela é chata e fica chateada com qualquer coisa. Por quê? Porque a mulher chata, a esposa chata, como eu disse pra você, ela tem essa característica de ser controladora e de ser rixosa. Então, quando ela vê que ela não consegue exercer esse controle, que ela pediu e o outro não fez, que ela quer conversar e o outro não quer, e ela percebe que não tem o controle sobre o outro, da situação, não foi feito no tempo dela, na hora dela, ela faz o quê? Fica chateada e fica ressentida. Ou como eu ilustrei aqui pra você, o marido liga a moto e sai, pega o carro e sai, vai andar a pé, esparecer a cabeça, fazer alguma coisa, vai jogar. Mas pra ver se tem sossego, pra ver se tem paz. Mas quando ela percebe isso, ela fica chateada. Por quê? Porque não foi feita a vontade dela. Ela não conseguiu exercer o controle e a manipulação que ela queria ali.
Por isso que ela se torna essa esposa chata. E como eu disse pra você, ela fica chateada com qualquer coisa. E isso demonstra que, por conta dela querer discutir a relação toda hora, ter uma DR, chamar o outro para conversar toda hora, isso mostra tanto essa tentativa de controle, de tentar ter o controle, de tentar manipular, de tentar mandar, porque ela vê as coisas que não estão saindo como ela gostaria, então tem nela essa insatisfação e por isso ela fica chateada por qualquer coisa. Então qualquer coisa que o marido faz é motivo para ela querer ter DR e é motivo para ela querer ficar chateada. Desde a toalha que ficou molhada em cima da cama, em cima do sofá, desde uma ligação que ela ligou e o marido não atendeu, a mensagem que ela mandou e o marido não correspondeu, tudo é motivo, sabe? O prato que o marido esqueceu em cima da mesa, ou deixou em cima da mesa, ela vai brigar. A louça que ele não ajudou a lavar, a criança que ele não vestiu com a roupa que ela falou que ele deveria vestir. É sempre um motivo de rixa. É sempre o motivo de ter uma DR, de brigar, vamos conversar porque a gente tem que conversar sobre isso, ou ela nem chama para conversar e já começa a discutir, sabe, você não fez isso, olha só, você não presta atenção. Ela fica na cabeça desse homem o tempo todo. E isso é ser uma esposa chata, uma esposa que não olha para o próprio umbigo, ela é perfeita. Ela só olha para o umbiguinho do outro. O que falta no umbiguinho do outro, porque é ali que ela vai tentar corrigir, exercer manipulação e tentar ter o controle do outro. E essa tentativa de controle demonstra uma infelicidade, porque uma pessoa feliz e ocupada com a sua própria vida, ela não tem tempo para ficar discutindo, brigando, preocupada com o que o outro fez ou deixou de fazer. A pessoa ocupada com a própria vida, e eu vou deixar aqui no card um vídeo para você, seja ocupada. Como se ocupar de forma intencional. Como construir uma vida na qual você é uma mulher ocupada, mas com a ocupação certa. Uma ocupação que te eleva. Uma ocupação que te traz sabedoria. Como você monta e organiza a sua rotina para que você seja ocupada, esteja ocupada com as atividades que vão te levar para a vida que você quer viver e para a mulher que você quer ser. Então, muitas vezes, essa esposa chata, ela é desocupada. Porque se eu tenho tempo para ficar vigiando, olhando e paparicando o que o outro fez e deixou de fazer, é que eu não estou ocupada na minha própria vida. Além disso, uma mulher que fica reclamando o tempo todo, quer conversar o tempo todo, quer ter DR o tempo todo, controlar o outro o tempo todo, ela está infeliz. Porque ela não consegue ter domínio da própria vida, ela quer tentar ter domínio da vida do outro. Encher o saco do outro mesmo. Né? Essa expressão que as pessoas falam, está me enchendo o saco, enchendo a paciência. Por quê? Porque ela está infeliz com a própria vida. E essa infelicidade, ela sai para fora. Essa insatisfação, essa reclamação, essa tentativa de controle, essa tentativa de consertar, de mudar o outro, de reclamar porque tem que ser do meu jeito, tem que ser na minha hora. Não ficou chato já o vídeo? Do tanto que eu falei dessa esposa chata, as atitudes chatas que ela tem, não fica chato. Porque conviver com uma pessoa chata é chato. É insuportável, então não seja essa mulher. Além disso, talvez, como eu falei pra você, você não vai perceber algumas dessas atitudes em você, mas se observa ao longo do dia. Talvez agora de pronto você não vai conseguir identificar, mas vai observando aquilo que sai da sua boca, como você conversa com o seu marido, sobre o que, tá leve esse ambiente, tá pesado, você tem vontade de sair da relação ou ficar, porque um grande sinal de querer sair da relação, de estar brigando com ele o tempo todo, vocês ficam dando gelo um no outro, afastados um do outro, já é um grande sinal de que a relação tá chata. E aonde eu tenho sido chata, talvez, como mulher e como esposa, para que eu possa consertar isso? A terceira atitude dessa esposa chata é que ela fica mandando o tempo todo. É aquela mulher mandona. E não tem nada pior do que você conviver com uma pessoa mandona. Ela quer mandar na forma como você se veste, como você come, no que você come, naquilo que você lê, naquilo que você estuda. Ela fica vigiando as suas conversas para poder saber o que você está falando. O tempo todo, ela fica tentando controlar e mandar. Faz isso, faz aquilo, faz desse jeito, não faz daquele. Ela tem opinião e pitaco pra tudo. E quando tentam dar opinião na própria vida dela, aí que ela vira casaca mesmo, ela não aceita. Mas por quê? Porque ela fica tentando exercer esse controle na vida das pessoas. E como eu falei pra você, essa esposa chata, ela tem sintomas e traços de infelicidade, não é uma pessoa feliz, é uma pessoa desocupada, porque uma pessoa ocupada, feliz com a própria vida, ela não tem tempo de ficar olhando o que o outro está fazendo de errado e tentar ficar mandando, controlando. Além disso, essa pessoa feliz, contente com a própria vida, ela não reclama. Ela sabe que problemas cotidianos e rotineiros,
acontece na casa de todo mundo. Então, eu não vou perder meu tempo com coisa pequena. Isso não vai me levar para a vida que eu quero viver, para a mulher que eu quero me tornar. Aquilo que é um problema de fato, a gente senta, resolve rapidinho, pulo do gato. E tem coisas que a gente não vai conseguir resolver agora, tá tudo bem, depois a gente resolve, a gente senta, conversa, ora sobre, mas é sem aquele peso, sabe? Sem aquela afetação. Então essa esposa chata, ela é mandona, porque como eu falei pra você, ela é infeliz, ela é desocupada, ela não constrói uma vida intencional, uma vida com propósito. Além disso, por ela ser essa mulher mandona e controladora, ela é uma pessoa arrogante. É uma pessoa soberba, porque o tempo todo que eu fico tentando exercer essa chatice, esse controle, essa manipulação, essa reclamação, eu quero ter DR, quero que as coisas sejam no meu tempo, na forma que eu quero, do jeito que eu faço e mando acontecer. É uma pessoa arrogante, egoísta, porque ela não respeita o outro. Então ela não respeita o tempo do marido, ela não respeita o modo do marido, ela não respeita a dinâmica da casa, da família, porque ela não construiu essa dinâmica, ou seja, é uma pessoa arrogante que só olha o erro do outro, o defeito do outro, quer mandar na vida do outro, mas tem pouco domínio da própria vida, da própria língua. Então essa pessoa arrogante, essa mulher, essa esposa chata, ela é uma mulher arrogante, é uma mulher soberba, que se considera certa. Ela é inerrante, mas ela é a dona da razão, a senhora da razão. Mas ela tenta ser senhora da razão na vida dos outros, porque nem na própria vida muitas vezes ela consegue resolver. E quando consegue, ela sai se gabando, porque olha o que eu fiz, olha como eu fiz, olha a vantagem que eu tive aqui, sigam o meu exemplo. Então ela sempre se coloca nessa posição de ou falar bem de si demais, né, de elevar ali a sua bola com realmente arrogância, e muitas vezes fala do outro, diminuindo o outro para que ela se sobressaia, porque eu sei de tudo, eu tenho razão, né? Então ela é essa mulher, como eu disse, principalmente infeliz, é absolutamente também egoísta, arrogante, onde ela se eleva na situação onde ela quer ser senhora da razão, onde ela quer ser senhora das pessoas, quer ditar as regras e contar vantagens de quem ela é. Por isso que ela fica nessa tentativa de mandar, sabe? De ser essa mulher mandona, essa mulher controladora, porque ela olha muito para os seus feitos, se achando inerrante, e ela coloca os outros nessa posição de que todo mundo faz tudo errado, menos ela. E isso fala de muito orgulho, muito egoísmo, muita arrogância no coração. Por isso que é uma mulher chata, e por isso que é uma mulher infeliz, ainda que ela diga aos quatro ventos sobre o quanto ela é feliz. E a quarta e última atitude dessa mulher, dessa esposa chata, é que ela é implicante. Ela implica com os filhos, ela implica com o marido, ela implica porque o marido não cortou a carne como deveria cortar, porque não levou o lixo na hora que deveria levar, porque o menino vestiu a roupa daquele jeito, não deveria vestir, porque o marido passa muito tempo no celular, porque o filho passa muito tempo no videogame. Não tem ordem. Não tem ordem no casamento, não tem ordem na vida dos filhos, rotina, não tem ordem na própria vida. Ela mesma tenta seguir uma ordem, uma rotina, mas ela não consegue. Ela quer que os outros sigam, mas ela não segue. Ela quer que o outro dê atenção, mas ela não dá atenção. Ela quer que o outro pare de reclamar, mas ela não para de reclamar. Ela quer viver uma vida melhor, mas ela não constrói essa vida melhor. Ou seja, ela implica com pequenas coisas do dia a dia. Na igreja que ela foi, não cumprimentaram ela. A loja que ela foi, não atenderam ela bem. Ela só chega reclamando e falando de situações ruins que aconteceram com ela, mas quando é para falar dela, ela só fala muito bem dela. Ela nunca expõe onde ela errou, ela nunca se inclina para poder pedir perdão, para poder pedir desculpa, para poder falar eu errei, eu vou mudar isso, eu vou melhorar aquilo. A língua também não para dentro da boca porque ela tem essa necessidade de falar. A pessoa infeliz, ela tem necessidade de falar muitas vezes e falar mal das pessoas e bem de si mesma. Então ela é essa pessoa implicante. Ela implica com a relação, ela implica com o jeito do marido dirigir, ela implica porque ele não ouviu ela quando deveria ter ouvido. Ela sempre procura uma situação onde ela vai sobressair e encher a paciência do outro. Ficar reclamando, criticando principalmente. É difícil você ver sair da boca dela e ver nela esse espírito de misericórdia, de generosidade, elogiar, sabe, amar, cuidar, acolher. Ela sempre joga até aquelas alfinetadinhas, ela fica alfinetando as pessoas, sabe? Ela joga aquela fagulha ali na fogueira para incendiar algumas conversas, a convivência. E muitas vezes as pessoas não suportam estar na companhia dela. Sabe aquela pessoa que você fala assim, vamos lá visitar fulano, vamos falar com a fulana? A pessoa fala, não quero não.
Por quê? Porque não dá vontade de ficar perto dessa pessoa, porque você sabe que ficando perto dela vai ser um assunto ruim, vai ser uma presença ruim, uma companhia ruim. Então, aos poucos as pessoas vão se afastando, aos poucos as pessoas vão deixando de conversar com ela também, as pessoas vão até relevando algumas situações, sabe, para não ter atrito, para não ter conflito. Então, muitas vezes as pessoas deixam de ser elas mesmas com essa pessoa, com essa esposa chata, porque precisa o tempo todo estar ali agradando, sabe? E chega um momento que isso fica insustentável, fica cansativo, as pessoas preferem sair, pular fora, do que estar na presença e na convivência dessa mulher chata. E principalmente a esposa. Se ela é essa mulher que o tempo todo fica com essas atitudes, cada uma dessas 4 atitudes que eu trouxe aqui pra você, e como eu ilustrei no início, o marido ele não vai suportar ficar na companhia dela. De alguma forma ele vai buscar subterfúgios. Outras companhias vão ser mais agradáveis do que a companhia da própria esposa. E muitas falam, não, porque essa esposa chata fala, eu me amo, porque eu gosto da minha companhia, a minha companhia é a principal. Isso já ilustra também que isso não sobra amor próprio, mas falta amor ao próximo, porque como eu falei pra você, tem essa posição e essa atitude de arrogância, de soberba, sabe? É aquele tipo de pessoa que também não gosta de pessoas, então você já vai percebendo que essa esposa chata, ela tem dificuldade com a convivência, ela tem dificuldade em lidar com o outro, mas principalmente porque ela tem dificuldade em lidar com si mesma. Isso foi uma aula. Isso foi uma aula de comportamento humano, de psicanálise, de psicologia, inteligência emocional. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar em suas redes sociais, compartilhe com outras mulheres, para que outras mulheres parem de ser essa mulher, essa esposa chata, para que elas tenham também acesso a esse conteúdo. Não se esqueça de deixar o seu comentário aqui, compartilhe comigo o que mais te marcou aqui nesse vídeo, se você conhece alguma mulher chata, alguma esposa chata, já conviveu com alguma que não seja você, mas já conviveu com alguém assim? Como que é pra você essa situação? Eu fico por aqui, nos vemos no próximo vídeo, até lá!